Tem essa história do dragão, que a gente falou, né? Bom, dragão... Bom, essa é fácil. Tem a história de São Jorge na Lua, também. Tem? São Jorge na Lua, não. São Jorge na Lua é brasileiro isso aí, né? Ah. É. Que ele foi pra Lua? Como é que Nunca ouvi falar que São Jorge mora em frente do dragão na Lua, nunca vi. Cara, quais são as principais lendas que você esclareceu que são lendas e o que é lenda que é verdadeira, que não é lenda, é verdade, e o que é lenda na história do que você possa contar, São Jorge? Eu tentei não me prender em nenhum tipo de lenda, né? Só aquela lenda primeira. A única lenda que eu usei foi a primeira lenda de São Jorge, que é a lenda de uma lenda grega, que fala é um fragmento, cara, que fala justamente sobre essa coisa que eu te falei no início, que é sobre ele ter os pais, né? A mãe cristã, o pai pagão. Ele nasceu nessa família, o pai dele foi morto, ele foi pro exército, foi pedir esse patrocínio do imperador, né? E virou um cavaleiro, né? Um tribuno, e depois virou um oficial e foi segurança do imperador. É só isso que a lenda fala. Isso eu peguei tudo, tá? Para construir a história. O resto, cara, é totalmente histórico, né? Eu peguei isso, coloquei, e com essa vontade de trazer não tirar, porque eu respeito muito quem tem. Se você tem uma imagem do São Jorge medieval que estaria errada, não está errada, na verdade, sim, né? Porque é a imagem que nos inspira, né? Mas né, trazer para o que é verdadeiro, né? Para a coisa histórica mesmo, né? E aí foi a única lenda que eu peguei. Mas existem várias, né? Tem, por exemplo, a lenda que a gente conhece mais famosa de São Jorge, ela veio de um livro que está disponível, inclusive, dá para você comprar hoje em dia, chamada Lenda Áurea. A Lenda Áurea, ela é um livro, um calhamaço, escrito pelo bispo de Gênova em 1200 e pouco. O cara fez um compiladão de várias com as histórias dos santos. Então, cada capítulo é um santo, tem todos os santos praticamente lá. Cara, o livro é maneiro. Não é uma coisa assim hermética, não. Acho que é da Companhia das Letras, se eu não me engano. Tem uma capa dura. Cara, dá pra ler, assim. Então, cada santo tem a lenda do santo lá em, sei lá, em 4 páginas tudo. E aí ele utiliza essa lenda medieval do cavaleiro que vence o dragão e salva a princesa e tal, etc. E aí fala, enfim. Mas eu tentei me distanciar disso e usei essa lenda para construir essa história, né, com toda essa construir essa história, que não se pode usar mais essa palavra, mas acho maneira, com todo o estofo histórico, né, cara? Sim. Então, cara, de lenda, eu acho que foi isso que eu usei, cara. Não usei muito mais do que isso, porque eu queria justamente me afastar, né, da coisa. Então, mas qual tu acha que é a maior crendice, assim, em relação... Lenda no sentido de crendice que, em relação a ele, que ou não é verdade ou não é uma comprovação, que muita gente acredita que é. A questão do medieval, eu já entendi, Sim, mas outras coisas, assim... Tem essa história do dragão, que a gente falou, né? Bom, dragão... Bom, essa é fácil. Tem a história de São Jorge na Lua, também. Tem? São Jorge na Lua, não. São Jorge na Lua é brasileiro isso aí, né? Que ele foi pra Lua? Nunca ouvi falar que São Jorge mora em frente do dragão na Lua, nunca vi isso. Não, eu já vi uma coisa com a Lua, mas eu não sabia, não. Também não dá, essa aí também é fácil. Então tem isso, por exemplo, mas tem a espada de São Jorge. Sim. Né, que também é uma lenda. O nome da espada isso eu trouxe pro livro, né? É ficção, é Ascalon, que é a espada do pai dele, que no livro tem a lenda de que a espada foi forjada. Também é uma lenda no livro que a espada foi forjada por um deus, né? Um deus grego, Hefesto. Sim. Lembra do Hefesto, sim, que, né? Nas profundezas do Monte Etna e tal. Isso é uma coisa até interessante. Aí como é que se trabalha a ficção histórica? Será que essa espada é mágica ou não? Porque a espada seria mágica na lenda, né? Então na ficção histórica você vai brincando com isso, né? Então, a espada é mágica, quem tem uma tendência maligna, você jogou D&D já? Sim. Quem é evil, sim, né? sim. Se pega a espada, aí tem uma cena no primeiro livro que tem um cara que pega essa espada e tem um ataque do coração. Mas não fica claro que é por causa disso.
Já fala que o cara é velho, o cara já tá com problema, não sei o que e tal. Espada pesada. Tal. Não, a espada fica pesada quando os neutros pegam. Entendi. Mas tem isso no livro mesmo, cara. Entendi, cara. Tem isso no livro, assim, né? Não deixa claro, mas é uma brincadeira que você faz. Aí tem uma hora que esse escravo do São Jorge, que é um cara mais velho, que não gosta dos cristãos, seria um cara true neutro. Sim. Poucos vão entender nosso linguajar aqui. Ele pega a espada e fala, pô, a espada tá muito pesada. E aí o São Jorge pega a espada, que era garoto, 14. Não tá pesado não sei o que e tal. Então, assim, algumas vezes eu trago e brinco com elas, né? Sim. Acho que eu lembro isso, cara. Daqui a pouco posso até lembrar de outras, assim, mas eu não fiquei muito fechado nisso, não. Entendi. E por que ele virou santo, cara? Porque óbvio, eu imagino que isso aqui não seja abordado no seu livro, que já é pós-morte dele e tudo mais. Mas qual foi qual é o acontecimento que foi usado da igreja para que ele virasse santo? A morte dele, né, cara? Mas o timing. Timing é a palavra-chave. Porque aquele tem até uns capítulos que eu li do livro que eu coloco o tempo dos santos. Que é o seguinte, cara. Esse era um período em que a igreja, né, o cristianismo e tal, precisava dos seus heróis, né? Então você tem os heróis, né? É até interessante porque na história do livro, quando ele nasce, ele lê muita coisa, a Ilíada, a Odisseia. Você sabia que a SeguroBet é a bet mais segura do Brasil e é que tem as melhores odds? Não deixa de fazer sua fezinha lá, primeiro link na descrição. Ele sonha em ser um herói, como os heróis gregos, como Perseu e tudo mais e tal. E aí, quando ele morre, ele acaba virando um herói. Mas os heróis cristãos são os santos. Por que são os heróis? Os heróis gregos, os heróis são aqueles indivíduos que nos inspiram, não é isso? Sim. Né? Que, enfim, especiais. E a igreja, né, ele precisava dessas figuras neste momento. No momento em que a igreja estava aqui nascendo, entendeu, Rafael? A igreja estava nascendo, né? Já tinha nascido, estava, né, com a morte de Cristo, tudo, mas a igreja estava se institucionalizando, estava se organizando. Então a igreja precisava de ícones, precisava de figuras, símbolos para se inspirar. Talvez se ele morresse antes ou depois, não fosse virar santo, mas ele morreu na perseguição, né? Então, assim, claro que aí a história dele, né, se potencializou. Caraca, um cara que morreu para defender a cristandade e tal, não sei o quê, naquele período que estava precisando. Então, nesse capítulo, não vou dar nem spoiler nada, mas fala assim, ele sempre quis ser um herói, né, e virou um santo, né, porque ele foi um herói. Sim. Mas o herói cristão é um santo. Então, então o que levou ele a isso. Então, claro que nesse momento essas histórias, né, se espalharam, começaram a contar, porra, cara, só, os romanos estão aí nos perseguindo, cara. Teve um cara que morreu, sabe, para nos salvar e tal, puta caramba, tal. O sacrifício não pode ser em vão. Não pode ser em vão, tal, e tudo, sabe, todos os caras. E aí isso virou até com uma certa... Vou falar uma palavra que pode ser, não é de forma pejorativa, tá? Mas com uma certa propaganda para a igreja, né? Para esse período. Não, literal. Literal. Uma propaganda. Não, mas eu estou dizendo porque a propaganda às vezes tem um contexto, a galera entende como algo pejorativo, né? O cara, né? Mas enfim, virou uma propaganda e aí a história dele cresceu. Logo ele foi, né? Vamos dizer assim, começar a ser venerado no Oriente primeiro, né? Enfim, todo aquele... O próprio Constantino, né? O imperador Constantino, que aparece no livro, foi contemporâneo dele, foi amigo dele, tal, etc. E tal. Só que Constantino, quando ele virou imperador, ele não podia ainda assumir que ele era amigo de um santo, né? Porque naquele período ainda tinha, né? O Constantino ele não tornou o cristianismo de religião oficial, mas ele acabou com a perseguição. Sim. Ele precisou, né, pacificar os dois lados, os pagãos e os cristãos. 2 imperadores depois, com Teodósio, o cristianismo aí já virou a religião oficial. Né? Então, mas ele começou a ser venerado, cara. E é interessante isso, que você me perguntou, né? Pô, será que o cara viveu? Sei que tava... Eu tenho a crença que sim. Eu também acho. Por quê? Né? A gente pensa assim, cara, por exemplo, voltar alguns passos, né? Como é que a gente sabe que Jesus existiu?
né? Tem vários historiadores que falaram sobre Jesus, sobre Cristo, né? Mas quando você vai olhar, eu fui a Jerusalém, não sei se você já teve a oportunidade de ir, fascinante, Rafael. Se tu for, fala comigo antes, eu vou te dar vários bizus. Tá bom, vou falar com você. Eu vou lá. E aí, o que acontece? Né? Onde tem a igreja do Santo Sepulcro, o que aconteceu? Ela, antes de ter igreja, era um templo de Vênus. Templo de Vênus. Foi colocado pelo imperador Adriano lá. Por que o imperador colocou o templo de Vênus ali? Que não existia. Quando existe um local de peregrinação, enfim, de adoração, veneração, né? Os romanos iam lá, construíam um templo do seu Deus para acabar com aquilo, entendeu, cara? Então tinha um templo de Vênus ali, por quê? Porque era onde Cristo tinha morrido, e logo após ele morrer, meses após ele morrer, as pessoas já foram lá louvar aquele local. Cara, isso é um movimento humano, Rafael. Às vezes tem gente que morre na estrada, né? Sim, bota uma cruz. Exatamente. Isso. É isso aí, entendeu? Então, cara, essas pistas históricas, elas são quase que infalíveis, cara. É verdade. Entendeu? Sim. Então o cara vai lá, né? Coloca. Então, começou assim, aí o imperador, quando teve aquele, enfim, não vou entrar, mas o imperador Adriano, na época, destruiu Jerusalém, aí foi uma guerra contra os judeus, whatever. Mas aí colocou um templo de Vênus lá, ou de Afrodite. Na verdade é a mesma coisa, né? Mas só que, enfim, romano e grego. Colocou um templo lá. E aí depois, né? E descobriram que ali era, depois, mais para frente, a própria Idade Média, descobriram que ali era um local de cruzes, né? Um campo de crucificação, né? Enfim, era isso. Então, então você sabe que, então daí que eu acho que tem a crença de que São Jorge existiu, porque logo depois que ele morreu, começou a ser venerado, cara. Começou a falar sobre ele, né? Começaram a ser, porque aquela coisa, dúvida onde ele nasceu, certeza onde ele morreu, né? Morreu na Nicomédia, que é essa cidade que hoje é na Turquia, morreu lá, certeza, né? Que essa seria certeza, né? Então eu tenho essa crença, então já começou a ser venerado dali, né? Enfim, pelos né, cristãos ortodoxos do Oriente, e aí o que você me perguntou foi como é que ele virou um santo tão... E é isso, né? E depois, como eu estava falando lá no comecinho, teve a Idade Média, quando você teve as cruzadas, cara, você tinha um movimento de cavaleiros cristãos rumando para a Terra Santa, de modo que, né, para guerra. Então como é que você vai justificar isso, né? Então, uma das imagens que se colocou, né, para justificar essa guerra dos cristãos entrando em guerra era um cavaleiro cristão. Então, São Jorge logo foi colocado como um símbolo, né? E aí teve um cerco na cidade de Antioquia, já falei de Antioquia da época dos romanos, né? Sim. Teve um cerco na cidade de Antioquia durante a primeira cruzada, que os cristãos estavam cercados, e aí um padre lá, eu não vou discutir a veracidade disso, Sim. encontrou uma lança, e falou, essa aqui é a lança de São Jorge e tal, blá. E aí motivou os guerreiros, né, os soldados, os cavaleiros e tal, para, enfim, e aí, então São Jorge motivou os cavaleiros, então ele virou uma figura importante. Uma potência, né? Para os cruzados. Sim. Enfim, aí, né, daí foi aumentou só a veneração dele. Tudo, né? Ele é um dos santos mais populares, aí você falou, eu nem lembrava dessa veneração lá na Inglaterra, realmente tem. Corintiano também tem. Parque São Jorge. Enfim. A bandeira da Inglaterra é aquela cruz de São Jorge. É uma cruz de São Jorge. Não da Grã-Bretanha, né? Da Inglaterra. A branca e vermelha. A branca e vermelha, Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada para você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo para vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora, eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?